Oi, Sidney! Oi, apartamento! Olha a vista que você tem, Sidney, que coisa mais linda. Né? Parede de vidro. Você falou uma coisa que eu achei legal. A minha casa sou eu. No caso, eu vou vivendo e vou espalhando livros, vou espalhando coisas. Ô, MC. Viver, para mim, é uma questão de lirismo. É uma questão de narrativa, de poesia. Você não sabe o que é banheiro da casa do banheiro. Vou virar pra você ver. Olha só essa estrutura aqui, a parte de cima, no terraço do Bretagne. Então você realmente trazer vocês aqui é um orgulho que eu tenho muito grande. Essas fotos aqui são suas? Essas são. Quadros Isso mesmo? é uma preciosidade, tá? Ué. Que é um mármore que tem veio de ouro, né? O amarelo dele é veio de ouro. Mentira. Uma galeria. É o que eu quis mesmo, fazer uma fez. galeria com outra série de fotos. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que o banheiro não pode ser uma galeria, uma instalação de arte? Por Não quê? é? Oiê, tudo bem? Olha onde nós estamos, gente, no edifício Bretagne, aqui em São Paulo, um dos ícones da arquitetura paulistana e que conta uma história maravilhosa sobre a arquitetura de São Paulo, né? E de Santos também, porque isso aqui é uma obra do Artacho Jurado. Você já viu que eu falo do Artacho Jurado direto quando eu vou nos edifícios, né? Que eu já mostrei para vocês. E hoje a gente vai conhecer o apartamento do Sidney e do Sandro. E o Sidney vai me receber para a gente conversar. O Sidney é fotógrafo, uma pessoa super para cima, muito legal, e você vai entrar comigo. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e você também pode se tornar membro do canal, apoiando e também tendo vídeos exclusivos para você. Agora, olha só essa estrutura aqui, a parte de cima, no terraço do Bretagne, que é um espetáculo, e a gente vai agora e você vai lá comigo. Mas antes eu vou virar a câmera para você ver aqui. Olha só os caquinhos amarelos, que coisa mais linda. Você imagina que isso aqui, olha, a gente está no alto aqui em São Paulo, a gente está de frente para o colégio Sion. Olha que coisa mais linda, não é? E você imagina, vocês estão vendo que está dando até eco aqui, ó, de tão alto que é. Então, essa abóbada aqui que dá esse eco é a coisa mais linda, esse jardim. Então, estar aqui é muito legal. Agora, tem uma outra história que eu quero te contar que você vai adorar. Eles lançaram agora um documentário sobre o Artacho Jurado. Aí você pode entender tudo aquilo que eu sempre falei para você. Tipo, o que ele fala tanto desse Artacho Jurado? Como é que eu posso saber um pouco mais? Pois eles fizeram um documentário que chama Sinfonia de um Arquiteto, que eu acho que vale a pena você assistir. Procura aí, vou deixar um link ali embaixo também para você ver. Aí você clica para você conhecer, aí você vai entender por que a gente fica apaixonado por alguém que teve a coragem nos anos 50 de fazer algo tão lindo e tão fora da curva. Olha só, gente, cada detalhezinho é muito bem pensado, porque vocês estão vendo que a janela é inclinada, ó, ela está inclinada para frente, tá vendo? Ó? Olha só aquela, como ela é toda curva, diferente. Agora, por falar em curva, né, porque ela faz aqui para cima, essa abóbada, né, que tem aqui, que é grande, ela é tão bem feita, 60, quase 70 anos que ela está aqui, e muitos arquitetos, engenheiros até hoje falam, não, eu não tenho coragem de fazer uma história dessa, de tão difícil que é fazer um cálculo de uma estrutura tão grande nesse formato. E olha o que o cara já fazia nessa época. Né? Então você realmente trazer vocês aqui é um orgulho que eu tenho muito grande, e eu quero que vocês pesquisem sobre o edifício Bretagne e sobre o Artacho Jurado, e eu vou deixar o link, tá, para vocês verem o documentário, que eu acho que é importante, vai estar nos cinemas e também nos streamers. Então quando você estiver assistindo esse vídeo, você procura que você vai saber onde que ele está. Olha aqui, as cores, tá vendo? É rosa, amarelo, preto, azul, o amarelo aqui embaixo, né? E outra coisa, olha esse teto aqui, olha, ele é vazado. Olha que interessante. Tchururu. Maravilhoso, né? Fica aí a dica, tá? Vamos lá agora no apartamento do Sidney? Chegamos! Uau! Parede de vidro! Que linda essa entrada! Olha a luminária!
Gente, são dois apartamentos. Gente, é muito lindo aqui como eles fazem a história. Deixa eu ver qual que é agora qual aqui. Já tem até uma frestinha aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Oiê! Oi, Sidney! Tudo bem? Tudo jóia, amigo. Eu já fiquei impressionado com esse hall aqui de entrada. Menino, esse prédio, ele é um sonho, né? O que É demais, né? Você mora aqui desde quando? É um delírio maximalista do Artaxo Jurado. Nós temos que falar muito do Artaxo Jurado para as pessoas, gente, porque eu falo sempre sobre ele e a gente vai vendo detalhes. Isso aqui já é original dele? Não, isso é meu. Mas esse aqui é? Esse isso vidro, é original, né? O vidro é original, inclusive a parte de cima transparente é original. O que é aqui atrás? O corredor que É a parte de área de serviço, quer ver? A gente vai ver, mas vai começar pela área de serviço? A gente pode... Não, só para mostrar aqui. Entendi. Olha aqui, tudo de granilite. Tem um elevador de serviço aí. Gente, olha aqui, gente. Vê se eu aguento. Esse é original também. Aqui, isso é muito legal, gente. As janelas. Quem que faz um corredor desse, né? Que faz o corredor com os... É demais. Com esses vidros, é uma pessoa que realmente estava pensando na arquitetura desde o início, né? Ele fez tudo, né? Ele tem detalhe em tudo quanto é lugar, né? O Artaxo Jurado, gente, na verdade, no final da história, ele nem era arquiteto, né? Ele era um cara que entendia de decoração tão bem que ele quebrou todas as barreiras, todos os padrões da época, né? Ele montava feira, estandes de feira, lá onde é o Palmeiras agora. Ali era meio que um tipo AMB. E ele montava os estandes das feiras ali. Que demais. Isso é coisa minha, trabalho meu. O que você falou? É uma estampa feita com as pastilhas lá de baixo. Que eu faço, trabalho, fotografo e faço a estampa com fotografia. Que legal! Bom, então hoje a gente vai entrar no apartamento de um fotógrafo. E cadê o Sandro? Não tá aí. O Sandro não. Então a gente vai dar... Pode entrar aqui? Né? Alguém foi trabalhar. Oi, apartamento, tudo bem? Nossa, olha a janela grande que você tem. Oi, casa. Nós vamos perguntar muita coisa aqui, você já está sabendo, né? Pode perguntar. Que legal, então você é fotógrafo. Eu sou fotógrafo, tive estúdio durante 40 anos, fotografia comercial aqui em São Paulo. Eu fui o pioneiro em fotografia digital no Brasil. Olha aí. E pioneiro de internet também. Olha você, que demais. E tem quanto tempo que você mora aqui nesse apartamento? Nesse apartamento? Ou no prédio? 30 anos. Sério? Nesse aqui. E no prédio? No prédio, desde que eu nasci, meu pai tinha apartamento do lado. Você tá brincando? Você nasceu no prédio de Artaxo Jurado? Não, eu nasci na maternidade Matarazzo, da Condessa Filomena Matarazzo. Aí sim. Menino, vamos chegar aqui na frente. Mas o meu pai já era dono desse apartamento, que ele tinha um hospital no interior. E aí ele comprou esse apartamento para ficar aqui em São Paulo quando ele vinha para cá. Nossa, imagina um apartamento no Bretagne. Gente, vocês já estão vendo que aqui, olha, a janela ela é inclinada e lá a gente vê um pouco do Bretagne. Mas eu queria falar um pouco para vocês. Esse edifício, o Bretagne, é um dos ícones maiores da arquitetura de São Paulo. Mas nem sempre foi assim. Porque ele quebrava os padrões, né? O Artaxo Jurado. Completamente, era um outro mundo. Imagina fazer janela inclinada. Imagina você colocar vários tamanhos de apartamento no mesmo condomínio naquela época. Eu tenho uma teoria de que ele fazia a janela inclinada para o pó não parar no vidro. Boa ideia. Mas é teoria minha isso. Nada defendido. Não, né? Nada, não sei comprovado. Não sei se isso é comprovável. Mas aí, gente, é uma ideia boa de fazer. Mas olha, gente, inclusive, eu quero aproveitar que a gente está aqui dentro de um apartamento, né? De um prédio tão icônico como o Bretagne. Inauguração veio Roy Rogers. Olha isso, gente. E veio a Miss Mundo.
Era tipo assim, era muito badalado e ele era uma pessoa que entendia muito de decoração, de feiras, dessas construções, fazia as casinhas depois, mas quando ele começou a fazer prédio, ele fez aquilo que eu mais amo, que era quebrar padrão. Todo mundo fazia de um jeito, ele fazia tudo colorido, misturava as cores, e aí tá saindo um documentário. Então você procure, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, procure aonde está o documentário, é um filme documentário sobre o Artacho Jurado, que eu tanto falo com vocês sobre isso, que se chama Artacho Jurado, Sinfonia de um Arquiteto. Pode procurar nos streamers, no cinema, onde estiver passando, que você vai ver que realmente que vale a pena, para entender a cabeça dessa pessoa, né? Não, e olha aqui, gente, tem um livro do Artacho Jurado, olha, tá vendo? Ele era realmente um artista, né? Mais do que um construtor. E olha aqui, esse é o edifício Bretagne, tá vendo? Que a gente tá. Olha isso, que ótimo você tem um livro do seu né? edifício, né? Tinha um salão de festas com piano. A gente tem né, esse salão lá embaixo. Não, isso é no apartamento dele, é o apartamento da Celinha. É o salão do edifício Bretagne, decorado. Então desculpa, é o salão de festa, o salão de música. Salão de música, é a sala de música. Com piano, os móveis estão lá ainda, gente. É a coisa mais linda. Eu só não posso mostrar para vocês, porque existem muitas regras no prédio de ficar mostrando ele lá embaixo, senão o que acontece? Ele é tão famoso que muita gente vem aqui, aí os moradores falam, gente, agora virou o quê, né? Todo mundo vindo aqui, mas eu estou mostrando o livro para vocês. Olha isso, tem a piscina, e isso aqui é um salão de festas, não é? Isso. Olha isso. Isso é salão de festa. Tá vendo, gente? Deixa eu voltar aqui. Então ele é assim, ó, tá vendo? Nós estamos aqui assim, ele faz isso aqui com esse jardim. Esse aqui é ele mesmo. Olha só essas decorações que tem ali embaixo. Tudo isso provavelmente vocês vão ver no filme do Artacho. Olha as roupas da época. É muito legal, né? Aí tem isso aqui que é a brinquedoteca das crianças, que é tudo de Alice no País das Maravilhas. Desde então. Olha aqui o Bretagne. A vista lá de cima. É realmente muito bonito, olha. Tá vendo? Aqui no apartamento da Celinha, gente, que agora ela comprou e essa é a vista dela lá. Que absurdo de lindo, né? Ou seja, realmente a gente está dentro de uma obra de arte, né, muito importante do Brasil de arquitetura, né? Também Agora me conta, eu quero falar dessa decoração. Ela tem cara de apartamento de fotógrafo, tá quase parecendo um estúdio. O piso, não é? O piso cinza, sofá preto, bem cara de estúdio de fotografia que a gente conhece, né? Me conta. Na realidade, assim, eu morei muito tempo aqui do lado. Eu vim para cá morar com 13 anos de idade, nesse apartamento 93, que é meu até hoje também. Que hoje em dia moram meus sobrinhos aí. Que legal. E quando apareceu a oportunidade para comprar esse aqui do lado, a gente comprou e eu reformei quando eu voltei da Europa. Eu morei na Europa há 8 anos e quando eu voltei para cá eu reformei o apartamento inteiro, quebrei. Aqui era um quarto, né? Isso aqui era um quarto, era a parede do quarto. Aqui era a sala. Porque nessa época que você morou lá já era comum essa coisa da integração, né? Eu fui o primeiro a fazer aqui no prédio. Aí, ó. Porque era realmente algo que vem de lá, né? Dessas coisas dos estúdios grandes, dos lofts, né? E aí essa história de integrar é muito legal. E eu vejo que está integrado com a cozinha, com tudo. Você realmente abriu tudo, né? Porque ali era o corredor, né? O corredor tinha uma porta para a cozinha, uma porta para esse quarto e uma porta para cá, que era do corredor, que era aqui, que era nesse lugar. Eu fechei o corredor aqui e aí fiz sala, cozinha, tudo num ambiente só. Fui o primeiro a fazer isso. Você vê como entrou luz, né? Como valorizou as janelas, né? Então você entra, em vez de você ter uma janela, você tem duas dessas gigantes. Agora, quem que é o ciclista aqui da casa? Eu e o Sandro. Ai, olha que delícia. Gente, olha que ideia boa. Posso mostrar aqui os bastidores? Ele coloca as coisas atrás do sofá aqui, ó. Pode, claro. Me conta o que guia a sua decoração? O que faz você se sentir Na realidade, em casa? eu tinha espaço para isso, tá? Luffy, eu tinha espaço para colocar o sofá e trouxe os sofás da Europa, tá? Os sofás, as poltronas, os móveis vieram da Europa. Naquela época era 1 para 1 dólar, que era o Fernando Henrique Cardoso, que quando eu reformei, e aí eu fiz do jeito que eu moro. Na realidade,
Você usa mesmo o livro apartamento. jogado, Entendi. disco, objeto, tem objeto em tudo quanto é lado do apartamento. Tô vendo, eu quero inclusive Tem minha coleção de Toyota. Quando Eu você tenho uma começou coleção essa de coleção? Eu comecei essa coleção no final dos anos 90. Olha isso, gente. E aí, até hoje você ainda... Hoje em dia, menos. Eu né? me meto menos nas histórias. Tá aqui uma forma legal de você ter uma coleção grande de objetos pequenos e não ficar tendo que limpar toda hora, ficar dentro dessa estrutura de vidro, né? Que isso ajuda muito. E até hoje você gosta bastante dos Toy Arts? Adoro Toy Arts. Lá, até hoje eu gosto de Toy Arts. Tem inclusive aquele ali em cima que é do Rui, que é o único brasileiro que eu tenho. Olha. Tem esse aqui com a camisa xadrez, que é o cara que criou o Toy Art, né? É mesmo? Do japonês. Eu tô vendo que você tem bem uma linguagem pop também aqui, né? Tem o seu trabalho traz isso também? Traz. O meu trabalho é pop. Ou seja, a sua casa representa muito você, né? Eu fui criado dentro do universo do grafite, né? Bem paulistano. Na minha adolescência eu fui criado com o pessoal do Tupinambá, na época era o Tupinambá. Que legal. Agora não chama mais, porque sei lá o que aconteceu. Os próprios Gêmeos, né, saíram justamente dessa história, né, do grafite, que é uma comunicação muito paulistana, né? A terra do grafite é Cambuci, né? E é de onde saiu todo mundo. Onde saiu todo mundo. Agora já não, já dominou toda a cidade, né? E olha aqui que interessante, você falou uma coisa que eu achei legal. A minha casa sou eu. No caso, eu vou vivendo e vou espalhando livros, vou espalhando coisas. Eu vou colocando as coisas... Não fica muito assim, certinho, né? Não fica minimalista, né? E o que faz você chegar em casa e falar, aqui eu me sinto em casa? A luz da janela, a iluminação e a possibilidade de iluminar da maneira que ilumina. Então, eu não tenho problema com relação a móveis. Ou seja, os móveis eles desaparecem porque, na realidade, o que é importante para mim é a cor, é o que está no resto. Sim, é verdade. Quando você vai para um país escandinavo, por exemplo, você tem o minimalismo porque eles não têm luz. Então, e é bem branco para poder trazer essa luz. Para poder aproveitar. E aqui no caso, não. No caso a gente tem luz em abundância. A gente é tropical, né? Olha só, isso que ele falou é muito legal de você colocar isso na sua mente, na sua história. A gente tem que entender o nosso país, entender as coisas boas que nós temos aqui, para isso refletir na casa. E olha o que ele falou. O nosso país é iluminado, ele tem uma luz boa, então eu posso fazer ele mais escuro, eu posso trazer mais coisas, eu não preciso ficar trazendo coisas de outros países, outros climas para cá, mas sim entender o nosso e masterizar isso. Né? Isso aqui é o mais legal. E poder acumular, né? Acumular cor. Olha como ele fala. Acumular objeto. Eu cheguei, olha pra assim que eu falei, poder acumular, né? Porque é maravilhoso. Por exemplo, se você for ver ali na estante, você vai ficar louco, porque tem objeto de todos os tipos, de todo mundo. Eu gostei que a estante já vem por cima aqui, ó, das portas, chega aqui. Agora sim, você tem essas coleções de todo mundo, de vários lugares, mas você sabe contar cada coisa, não é isso? Sim, claro. Olha aí, olha. Aqui que mistura, é quase um altar misturado com o Tintim, gente. Não, é o Tintim, né? É a terra do Tintim. É a terra do Tintim. Eu tenho Tintim. Playmobil, que saudade. Tem Playmobil. E aí tem... Gente, olha aqui um caju orelhão. Isso aqui é lá do Recife, não é? É do Recife, Muito legal. E aqui, aí você vai contando várias... Bom, você é o universo pop mesmo, né? Eu fui criado vendo Andy Warhol. Ai, que legal, vendo todo esse povo, David Hockney. Minha grande paixão era David Hockney e Andy Warhol. Você vê que é a geração ali que você viveu profundamente isso, né? E vivi... Fita cassete. E fita cassete, na realidade, é uma brincadeira, né? Uma amiga minha... Aonde você viu fita cassete? Ela está ali atrás. É uma bolsinha, na realidade. É tipo uma bolsinha. É uma bolsinha. É uma amiga minha de Barcelona que fazia isso. Que amor, porta-moedas. E hoje em dia ela tem uma loja maravilhosa de bijuteria. Que legal, tá vendo? Lá em Barcelona? Sobrinha, em Barcelona, mas ela é sobrinha da Consuelo de Castro. Me explica para quem não sabe quem é Consuelo de Castro. A Consuelo de Castro é uma autora de teatro
paulistana. Ótimo. E ela mora lá em Barcelona. Não, é a A sobrinha né? dela Mora lá. em Barcelona. Gente, tem um recado para vocês aqui agora que é muito importante para você levar para a vida, tá? Poeme-se. O que você pode dizer para as pessoas sobre a importância de poeme-se? Porque tem, né, tem essa coisa, o lírico, né? O viver, para mim, é uma questão de lirismo, é uma questão de narrativa, de poesia. Eu não consigo viver sem poesia, eu não consigo viver sem a narrativa. Eu sou formado em letras, na Sorbonne. Na Sorbonne? Que demais! Eu sou formado em letras na Sorbonne. Olha só, gente, você vai vendo aí que a gente vai descobrindo cada hora uma coisa. Então a poesia já vem já da sua formação de tudo, né? Já, completamente. Que lindo. Essas fotos aqui são suas? Essas são. Que maravilhosas, não? Essas são. Essas são de um tempo que eu fotografava pessoas. Agora você fotografa mais o quê? Hoje em dia eu faço muito foto de rua. Mas o meu grande negócio é a fotografia de grafite. Eu tenho um projeto gigantesco que chama Pele das Cidades. Pele das Cidades? Das cidades, onde eu fotografo parede, tijolo, muro, grafite, lambe-lambe. Aquela minha parede lá na entrada é um lambe-lambe. Aquela lá na entrada. Aquilo é impresso em lambe-lambe. E eu fiquei muito curioso com essa coleção aqui, que não são quadros, eram páginas de um livro, eram quadros. Isso mesmo? É uma preciosidade, tá, Luffy? Isso são roupas de profissão. Isso é um livro do começo do século XIX e que estava todo desmontado num antiquário que eu achei em Paris. Uau! É um buquinista, na realidade. Né? Na verdade, ele faz uma alusão, tipo, esse aqui é o livro biblioteca, seria isso? Gabinete de medicina, de farmácia. É um médico, na realidade, são livros de medicina. Eu vestindo a roupa, ela é a peixeira. A peixeira. Então não é que eram roupas, mas ele coloca na roupa a profissão. Ele veste a pessoa com a profissão. La Boulanger, a padaria lá, né, no caso. Que ótimo, que legal. Então você tem isso aqui há muito tempo, né? Isso é do cara que vende roupa. Eu tenho, quando eu morava em Paris, eu comprei isso. Eu comprei, na realidade eu consegui comprar essas 12 imagens. E o que ficou legal, gente, que é uma hiper dica de decoração aqui, é colocar todos juntos, né? Sim. Que no momento que você coloca todos juntos, ele ganha mais importância ainda de instalação, não é? Que tem a ver muito com o meu trabalho, que são as minhas séries, né? Conta. Eu faço séries inteiras específicas de um determinado tipo de coisa. Por exemplo, eu visitando um antiquário decadente aqui em São Paulo. Então eu tenho uma série de 50 imagens. Uau! Feitas onde que a gente antiquário. pode ver isso no seu Instagram? Você tem Instagram? Tenho Instagram, mas o meu Instagram eu misturo tudo, né? No Instagram você vai ver. E aonde que a gente pode ver? Não, no Instagram mesmo. No Instagram repete tem tudo. Aqui então, Instagram. @SHADDAD. Tá aí, gente, na tela para vocês seguirem e ver tudo desse cara que eu sou apaixonado, hein, gente? Vocês têm que ver. Então, eu gostei. Então, você faz essas instalações, como você pode recomendar para as pessoas em casa ter esse impacto com as imagens na decoração? Eu acho que sempre que você puder colocar séries inteiras na parede com o mesmo formato, isso fica lindo, né? Isso cria um conceito de galeria, cria um conceito de parede com arte, né? De parede que tenha realmente uma história sendo contada, né? Porque olha aqui, gente, você tá vendo, ó, todos têm moldura preta, todos são preto e branco e todos estão falando da mesma história. Mas você pode fazer isso, por exemplo, para as pessoas que querem colocar foto de família, que é uma coisa complicada colocar foto de família na decoração. Então você faz o quê? Faz todas as fotos preto e brancas, faz todas as molduras iguais, aí ela fica com essa cara de galeria. Cara, isso é tão bonito, né? E é bonito, né? E dá esse conceito de série, né? Dá um conceito de série. E essa mesa, aqui você tem um mármore Portoro. É um mármore, uma pedra inteira de uma pedra inteira de Portoro, que é um mármore que tem veio de ouro, né? O amarelo dele é veio de ouro. Mentira. Uau! Ele também custa veio de fora, hoje em dia. Não, ele foi comprado aqui
mas ele tem um valor absurdo. Nossa senhora. Essa mesa gira em torno de quase 2 carros. Meu Zero. Deus do céu. Também a pessoa tem uma mesa de ouro, né, gente? Olha isso aqui eu nunca vi mesmo. Só tem não, uma mano. mina na Itália, Uau. é numa ilha e é subterrânea, Gente. a retirada desse mármore. Então você trouxe de lá também? Quando você Não, morou? eu comprei comprou aqui. Comprei aqui em São Paulo. Uau! Você acha que a gente está de brincadeira aqui, pessoas? E aqui, gente, essa série de cinzeiros? Mas é porque eu fumo, né? Ele fuma aí da cinzeiro. Então você vai colecionando o cinzeiro de acordo com a roupa que você vai usando, né? Ai, que ótimo. E agora, vamos lá dentro antes de ir para a cozinha ou vamos na cozinha primeiro? Vamos na cozinha primeiro, Então né? vamos. Daqui já. Olha aqui, gente, você viu que ele colocou as luzes aqui na altura da viga. Para não invadir Isso esse foi muito lado. legal. Aí ela não invade esse lado. Porque eu visualmente. acendo elas ali Aham. Tá lindo, e elas não né? invadem aqui, essa outra luz aqui. Sim. Muito bom. É uma E separação. é. Aqui o piso, deixa eu só falar desse piso. Fala. Esse piso não é cimento queimado, tá? Ele parece uma pedra, né? Não Isso é? O que que é marmólium. Como é que é? Marmólium é de uma empresa, eu acho que é suíça. É de uma empresa suíça que você pode desenhar o que você quiser e eles fazem para você e vem em rolo já com desenho. Rolo? Vem enrolado, que nem um linóleo. Ué, gente, mas que material Ele é igual que ao é esse? linóleo, mas ele é um marmóleo. Gente. Ele tem pó de mármore além do Mas ele vem linóleo. enrolado e você só cola embaixo? Isso, ele vem com uma manta, né, por baixo. E você coloca a manta primeiro e depois coloca ele em cima da manta. E fica sem divisões, olha só que ótimo. Parece que está né? sem, mas se você olhar bem, você acha. Tá aqui a divisão. Você Gente, acha muito legal mesmo. É bem legal. É bem legal. É bem bacana. O prédio, ele é de 1950? 58. 58, quase 60. Foi inaugurado em já. 58. 58. Foi Aí inaugurado aqui você já reformou a cozinha toda, porque a cozinha normalmente se reforma. eu não tinha, na realidade, eu não tinha nada do original nesse apartamento. Ah, não tinha nada original? Eu comprei ele sem nada original. Já estava tudo Ele tinha reformado. carpete aqui, mas direto no cimento. Ah, nossa, dá dó, né? Porque a gente fica na esperança de ter feito o carpete em cima do taco, né? É muito legal. Eu fiquei achando isso, achei que ia ter isso. Mas não aqui tinha. São Caetano, da cerâmica São Caetano, que eles não fabricam mais. Ah, não? Que é o preto e o branco absoluto que eles tinham naquela época. Olha isso. E eu achando que você ainda tinha alguma coisa original aqui. Não tenho. Não... Mas uma coisa que eu achei legal foi você abrir mesmo e aproveitar a coisa principal, que é a janela. E foi o primeiro apartamento que fez isso aqui no prédio. Que foi um escândalo. Ninguém tinha feito isso. E lá dentro? Aí vamos lá, vamos ver aqui. Tananana. E o outro que você tem, ele tá original? Não, também não. Também não, né? Também Isso é não. muitos anos, né? A pessoa Faz já reforma, muita coisa. Né? Aí aqui eu fiz um escritório, eu fechei o o corredor, né? E fiz um escritório para mim aqui. Aí a ideia, gente, às vezes você tem um cantinho do corredor, pode virar o escritório. Aqui era o quarto de serviço que tinha a porta virada para a lavanderia. Entendi. Tá? O que você aprontou aí? Eu peguei, abri e fiz um closet para mim. Uau, mas aí não é um closet, né? É uma sala já, de tão grande. Você forrou ele todo de madeira? Forrei tudo de madeira. Que lindo! Isso é muito legal de apartamentos antigos que tinham um quarto de serviço bem grande, né? Porque daí você pode transformar ele, muita gente transforma em banheiro, agora você transformou em closet para o corredor. Eu fiz closet e transformei o banheiro de serviço, que era lá fora, num banheiro normal também. Sim. Acaba servindo como um lavabo, né? Né? Pode ser usado também, né? Os azulejos da casa foram todos feitos por um artista plástico, Pazé, que tinha na época uma azulejaria. Ele fazia azulejo. Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de azulejo mais. E aqui você seguiu também o quadriculado aí. Aqui eu fiz o banheiro. Peraí, pessoa, você não sabe o que é a banheira do banheiro. Vou virar pra você ver. Eu não tive nem condição de não rir. Olha lá, gente, cheia de patinho. Você gosta de coleção? Gosto. Você gosta de muita coisa na coleção? Sim. Como é que é aquele jeito que você falou com orgulho? Acumular informação. Tem informação para poder passar informação para não, que delícia essa banheira, gente. Vocês amaram.
E aqui ficou lindo também, assim, né? Na realidade, eu segui o modelo do banheiro do hotel do Morgan, que como é que ela chama aquela francesa? Uma arquiteta francesa fez, que foi o primeiro boutique hotel da história. E o banheiro de lá, ele é todinho assim, xadrez preto e branco. Pronto, tá. E todos os objetos do banheiro são como se fossem industriais. Né? Ele abaixa? Faz isso. Que legal, gente, amei. E olha que legal, como ele não pôde levar o azulejo até em cima, porque provavelmente é a viga, não sei se é por causa disso, mas virou uma galeria. Eu quis mesmo fazer uma galeria com outra série de fotos. Agora eu tenho uma pergunta para você, por que o banheiro não pode ser uma galeria, uma instalação de arte? Por quê? Não é? Lógico. Olha lá, olha. Aí você Isso é Amsterdã e Paris. Mais uma galeria, né? Mais uma série, né? Que você uma série de Amsterdã e Paris. Agora, feita com aquela câmera panorâmica. Né? Aqui, gente, tem tudo. Não, tô chocado. Não, para, tem um patinho Buda. Tem patinho de tudo quanto é tipo. Adoro. Tem pato. E tem uma geladeira também. Mentira, por que você tem uma geladeira aqui? Tem uma geladeira porque a gente pode tomar champanhe no banheiro. Com taça que não quebra. Então a gente tem taça de estanho para tomar champanhe no banheiro. Que tudo! Gente, eu já entrei em 300 milhões de banheiros. E qual banheiro que você viu? Uma geladeira com um champanhezinho ali pronto para poder abrir. Deixa eu ver a porta dessa geladeira. O que você colou aí? Aí tem um monte de bobagem. Aí. Gente, olha lá. Como eu não tenho, minha geladeira não aceita adesivo. Você bota ela aqui. Não tem metal. Você se vinga nela. Ela é de... E ali é o seu quarto? E aqui é o quarto que a gente meio que fez um guarda-roupa. Interessante. Vocês colocaram essa divisória aqui para poder... Eu coloquei essa divisória como cabeceira da cama. Porque ele era muito grande. Era grande. E aí eu fiz uma saleta. Gente, essa ideia é ótima, vocês estão vendo? O quarto é grande. Então, em vez dele ficar com todo o quarto, eles criaram essa entradinha com guarda-roupa, tá vendo? Ó? E aí você passa por ele para chegar no quarto. E aí o quarto, que é grande também, vai. Que é grande. E aí ele tem o quê? Coleção. Olha lá, gente. Cheio de coleção, cheio de obras. Que isso, Cid. Olha que lindo. Muito bonito, bem aqui desse lado. Olha que interessante que daí ficou o quarto num tamanho excelente, até às vezes maior do que existem hoje. Com uma cabeceira. Com uma cabeceira e uma saleta. E uma saleta. E eu gostei da cabeceira que dá para você apoiar ali as coisas. Dá para colocar um monte de coisa. Tá vendo? Deixa eu ver a vista daqui. Desculpa. Vamos ver aqui, porque é o seguinte, gente, a gente não pode ficar mostrando o prédio lá embaixo, não. Porque tem toda uma questão de permissão e tal. Mas esse daqui, ele é o Bretagne. E lá embaixo ele tem, olha só, é uma praça, né, que faz parte do prédio. É um dos prédios mais lindos. Eu vou deixar o link para vocês do filme, que aí no filme eles mostram, né? Eles devem mostrar. Tem o Colégio Sion na frente. Olha o colégio, que lindo, né? Olha a vista que você tem, Sidney, que coisa mais linda. Né? Não, linda. E bem verde, bem com arquitetura antiga. É realmente um dos prédios mais lindos. Eu tenho um problema com o jardim, que eles queimaram tudo no jardim por causa... Também fica difícil manter ele aqui, né? Como é que você vai isso aqui sai, ó. Mas aí você vai lá e não tem coragem, não. Você abre aqui e mantém aqui, ali, ele né? abre, tá vendo? Ele tem puxador ali embaixo. Água. Levanta ele. Na realidade, eu ofereci o meu apartamento para testes de limpeza de pastilha e queimou todo. Meu Deus. As plantas todas. Olha aqui, gente, você tem aqui uma coluna redonda e olha lá a manivela de fazer. Que nem tem no meio da sala também, que era do outro quarto. Que é do outro quarto, né? Agora eu quero te agradecer, amigo. Que delícia de visita. Gostou da gente ficar aqui rodando? Vai ter café aí, pessoal? Vai fazer um cafezinho para nós aí? Eu quero, mas eu quero te dar um abraço aqui antes de um tchau. E quero convidar vocês que são membros do canal para assistir o bate-papo que eu vou ter com ele agora, tomando um cafezinho de fotógrafo para fotógrafo, para a gente poder estar junto. E aí você assiste lá nos membros. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Tchau, beijo. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.